Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza, se você assistir até o final, você vai ser impactado com a palavra de Deus, porque é ela que nos transforma, irmãos. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É aqui, ó, a Bíblia. Amém? E hoje eu trouxe aqui o Davi. Olá pessoal, tudo bem? Um grande amigo meu, irmão em Cristo, lá da minha igreja. E se você puder, já abre aí comigo, nós vamos ler uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos em Corinto. Mas antes disso, se você não curtiu, se você ainda não segue aqui o meu canal, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal, porque todos os dias eu trago uma mensagem de Deus aqui para você. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Cristo que eles têm sido uma carta de Cristo, escrita e lida por todos. Olha que interessante, ele disse que cada crente, cada cristão é uma carta, aonde as outras pessoas devem ler, elas devem ler o que está escrito nessa carta. E é sobre isso que eu quero falar, sobre nós sermos representantes da graça de Deus. Faça uma reflexão aí na sua vida. Você tem sido uma pessoa que transmite o amor de Deus? Você transmite a graça de Deus àquelas pessoas que estão na sua casa, aos seus amigos, pessoas que convivem com você? Ou você tem sido uma pessoa que julga os outros por você conhecer a verdade e as outras pessoas não? Por você ter um comportamento diferente delas e por causa disso você se acha superior. Nós, irmãos, nós somos exemplos. Nós precisamos entender que Deus conta conosco. Deus poderia ter enviado os anjos e os anjos vêm pregar o evangelho, vêm pregar a palavra. Mas Deus confiou em mim e confiou em você. E eu sei que muitas pessoas elas se preocupam mais em falar de Jesus do que em viver os seus ensinamentos. Então a principal coisa que Deus quer, que eu e você sejamos uma carta viva, uma carta de Cristo, que vai ser lida pelas pessoas. Amém? Tem muitas pessoas que não vão ler a Bíblia. A única Bíblia que elas vão ler é a minha vida, o meu testemunho, a minha conduta no dia a dia, se eu sou uma pessoa que honra o meu compromisso, que eu amo a minha esposa, demonstro respeito, se eu sou uma pessoa que tem o domínio sobre as minhas emoções, sabe? Então, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Amém? A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 5, que os frutos do Espírito são mansidão, bondade, amor, fidelidade. Quantos homens, quantas mulheres precisando exercer esse dom de fidelidade? Pessoas traindo por qualquer motivo, pessoas traindo não somente no relacionamento, mas traindo o seu amigo, nos negócios, abrindo mão da sua reputação, dos seus valores, em busca de dinheiro, em busca de interesses próprios. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, amém? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida, porque uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você deixar o Espírito Santo agir. Uma coisa é você ter Jesus na sua vida, outra coisa é você poder dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, amém? Então as pessoas não estão importando se você fala muito bem, se você tem muitas condições, se você tem muitos talentos, habilidades, não. As pessoas querem saber se você é parecido com Jesus. Porque a Bíblia diz que lá no livro de Atos, que os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos de verdade, porque eles se pareciam muito com Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já ouvi muitas pessoas distorcer esse versículo aqui. Elas ensinam errado. Elas dizem o seguinte, olha, você não pode ficar estudando muito a Bíblia, você não pode ficar lendo demais, porque a letra mata.
Olha o pensamento dessas pessoas. Elas dizem que quanto mais você estudar, mais você vai morrer. Mas não é assim. Se você quiser ser muito usado pelo Senhor, se você quiser cada dia mais conhecer o Senhor, você precisa estudar a palavra, você precisa meditar na palavra. E isso vai te trazer vida, porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Amém? Então, por que ele disse que a letra mata? Paulo estava se referindo à lei do Antigo Testamento, a lei que Deus entregou a Moisés, ali os 10 mandamentos, as leis que o Senhor entregou ao povo de Israel. Aquela lei, ela só tinha o poder de nos trazer morte, porque ela mostrava o quanto nós somos pecadores. Quando você olha para os mandamentos de Deus, você vê a perfeição de Deus. O que Deus espera que nós façamos em relação a Ele e em relação às pessoas. 5 mandamentos são direcionados a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não adorará outros deuses, sabe? E os outros 5 são em relação às pessoas, né? Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, ali está a perfeita vontade de Deus. Mas o que aconteceu? No Antigo Testamento todo, ninguém, irmãos, aliás, até hoje, ninguém conseguiu cumprir todos os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você errar em um mandamento só, você está condenado por causa de todos, porque Deus é perfeito, Deus é santo. Mas Jesus, ele veio a este mundo e Jesus, ele cumpriu, ele foi o único que cumpriu todo o mandamento, toda a lei de Deus. Glória a Deus. E quando Jesus, ele cumpriu, Jesus, ele se tornou apto para morrer por nós pecadores. Então, o justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, ele se tornou maldição para que hoje nós pudéssemos ser justificados por Deus, aceitos pelo Senhor. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E o sangue dele hoje, ele nos purifica, ele nos perdoa. E quando você reconhece que você é pecador, que você não merece o céu, porque você, pelo contrário, você merece a condenação, porque você tem pecados. E você, por mais que seja uma pessoa boa, em algum momento você mentiu, em algum momento você falhou, você não amou a Deus sobre todas as coisas. Aliás, todos os dias nós pecamos. Amém? Então, essa é uma verdade, isso nos iguala. Mas a Bíblia diz que através de um homem, o pecado entrou no mundo, foi Adão e Eva. Aquele casal, através deles o pecado entrou. Mas através de um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, todos agora podem ser salvos. Aleluia. E quando você recebe Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, enviado por Deus, ele vem morar no nosso coração. E é por isso que Paulo disse que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei de Moisés, mas agora da lei de Cristo. Porque a Bíblia diz que por meio de Moisés veio a lei, mas por meio de Jesus veio a graça. Então, nós estamos no tempo da graça, onde nós devemos pregar a graça. Nós devemos falar do Deus que muda nossas vidas. Por isso que quando você fica apontando o erro dos outros, você na verdade deveria olhar para os seus pecados. Porque nós devemos analisar a nossa vida espiritual. E quando a gente fica só apontando o dedo, nós estamos querendo mostrar que aquela pessoa não tem solução. Nós estamos mostrando apenas o quê? A lei. Nós estamos apresentando, olha, você está falhando, você está errando. Mas se você olhar na vida de Jesus, você via um contraste, aliás, 2 contrastes. Quando Jesus lidava com os religiosos da época, Jesus ele falava de forma dura. Por quê? Aqueles homens eram ignorantes, aliás, eles eram orgulhosos. E eles achavam que eles eram superiores aos outros. Eles viviam apontando o dedo, colocando fardos pesados nas pessoas. E é por isso que Jesus, quando você repara, ele falando com os fariseus, com os saduceus, ele sempre fala de forma dura. Ele sempre traz condenação, porque ele fala, vocês estão na lei. Mas quando Jesus via um pecador, uma pessoa cheia de falhas, mas que estava arrependida, Jesus ele falava, vai, a tua fé te salvou. Você está perdoado dos seus pecados. E aquilo era um absurdo para os religiosos da época, porque eles pensavam, mas essa pessoa não fez nada para merecer. E Jesus falava, a minha graça é suficiente. Eu vim aqui justamente para os pobres, para os pecadores, para os miseráveis. Então você que está me ouvindo, meu irmão, Deus está falando com você agora. Você se sente um pecador sem solução, mas eu quero te dizer, se você entregar sua vida para Jesus, você agora vai fazer parte
da família de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito vivifica. A letra mata, ou seja, somente a lei vai te matar, mas o Espírito, ele vai te trazer vida. Por quê? É o Espírito Santo que vai mudar a sua vida. É por isso que não tem problema se você não é um religioso, você até mesmo não vai na igreja, você não gosta de ler a Bíblia, nunca leu. Deus está pouco se importando com isso, porque Deus quer o seu coração. Deus sabe que você só vai ser transformado quando você estiver unido a Cristo. Jesus falou, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, na videira, vocês não poderão dar frutos. Amém? Então, Deus ele se importa sim quando você não busca Ele. Quando você fica se lamentando pelos seus pecados, você fica longe do Senhor. Mas quando você se aproxima dele, aí a sua vida é transformada. Amém? É por isso que tanta gente, eu vejo tantos testemunhos, tantos depoimentos diariamente aqui, de pessoas que ouviram as minhas palavras, as minhas mensagens, e elas mudaram de vida. A família toda às vezes se converteu. Por quê? Porque não é por causa de mim, mas é por causa da palavra. E um dia eu fui transformado. E é por isso que eu venho falar aqui para você. Se Deus fez na minha vida, você também pode ser transformado. Amém? Glória a Deus. Então, aqui a gente vê a importância de nós sermos cartas de Cristo, cartas vivas, né? E uma coisa que aconteceu na minha vida é que quando eu me converti, eu comecei a ler cartas na igreja. As cartas que eu estou falando são pessoas. Eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas. E eu confesso que é muito difícil você ter uma visão clara de quem Deus é quando você lê cartas distorcidas. Quando você olha para algumas pessoas e você não enxerga a graça de Deus. Você não enxerga o caráter de Jesus. Então nós precisamos parar também de ficar olhando para as pessoas e olhar para o próprio Jesus, para a palavra de Deus. Amém? Por quê? Tem pessoas que elas demonstram, né, Deus, mostrando que Deus é um Deus muito sério, um Deus vingativo, um Deus que vai pesar a mão. Né? Ontem eu estava ouvindo uma história aí, um testemunho, né? Uma história triste de um casamento que terminou. A moça, ela estava reclamando porque eles casaram e desde a lua de mel o marido não queria ter relação com ela, não queria ter relação sexual. E ela explicou que o marido ele veio de uma igreja muito tradicional, muito firmada na lei, né, nas regras, e ele achava que aquilo era pecado. Ele achava que ter uma relação sexual era pecado. Então, eles tinham que fazer com a luz totalmente apagada, sabe? Não podia, né, ter intimidades preliminares, e aquilo destruiu o casamento dele. Então, quando você está firmado só na lei, isso não pode, aquilo não pode, sabe? Quando você fica pensando só no pecado, você se esquece do amor de Deus, da graça de Deus. Então, eu não estou aqui, irmãos, justificando, agora quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não. Eu quero te dizer que a graça de Deus, se você receber ela realmente no seu coração, você vai ser liberto do pecado cada vez mais. E quanto mais você estiver focado no pecado, eu não posso fazer, misericórdia, aí que você vai sujar na lama do pecado mesmo. Amém? Então, quanto mais você olha para Jesus, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu a carne, Jesus venceu este mundo. Quanto mais você está focado em Jesus, Ele é o teu autor e consumador da sua fé. Ali você está disposto a vencer o pecado. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Amém? Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. É isso que Deus tem para nós. Então, nós vamos ler agora uma passagem que mostra que Jesus ele era totalmente diferente do que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que estão na igreja há anos e anos e elas não conhecem realmente quem é Jesus. Então eu quero ler para você uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 2, que diz o seguinte, Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus ele era muito diferente. Jesus, eu tenho certeza, se ele viesse hoje, se a gente visse Jesus andando na rua,
nós veríamos Jesus perto dos bêbados, das prostitutas, nós assustaríamos de ver o quanto ele é diferente de muitos religiosos, de muitos cristãos que temos hoje. Então, Jesus ele vivia assim, por quê? O coração dele estava voltado para os mais necessitados. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma história de uma mulher, ela estava dando entrevista para uma TV e ela tinha uns 10 filhos. E o repórter perguntou para ela, fala a verdade aqui, você realmente ama todos os seus filhos da mesma maneira? E ela falou o seguinte, não, eu não amo todos da mesma maneira. Tem um ali, ó, tá vendo aquele menininho ali, ó, o caçula, o menor de todos ali. Eu amo mais ele. Por quê? Porque ele é o mais judiado pelos irmãos. Os irmãos pegam muito no pé dele. E por isso eu sinto um amor maior por ele. Eu achei muito interessante isso porque o coração de Deus está voltado para aqueles que mais necessitam. Aqueles que mais reconhecem que não são nada. Você que está aí me ouvindo, você não se considera um religioso. Às vezes você tem que pensar e analisar. Graças a Deus por isso. Porque muitos religiosos serão rejeitados por Jesus no dia do julgamento. Muitos que disseram, Jesus, eu fiz tal coisa, eu fiz grandes coisas no teu nome. E Jesus vai falar, aparta de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está de olho justamente em nós. As pessoas mais fracas e necessitadas, elas são a menina dos olhos de Deus. Aquelas pessoas que alcançam o coração de Deus. Amém? Então, aqui a gente vê Jesus dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aleluia. Se você se considera doente, eu me considero até hoje. Há 18 anos eu estou caminhando com Jesus e até hoje, graças a Deus, eu me reconheço um miserável pecador. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu fui salvo, liberto e tenho sido restaurado por um Deus maravilhoso, um Deus de graça. Amém? Mas nós vamos perceber que não somente os religiosos, os mestres da lei, eles se escandalizavam com Jesus, mas nós vamos ver que o próprio primo de Jesus, chamado João Batista, que era um homem de Deus, ele também se assustou de ver o quanto Jesus ele era diferente. Nós vamos ler outra passagem, que diz assim, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Perceba aqui que João Batista, ele estava preso, ele seria morto, decapitado logo em seguida, mas ele queria realmente ter certeza de que Jesus era o enviado de Deus. Mas é interessante que pouco antes de João ser preso, João Batista, ele disse, olhem, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele tinha certeza, aquele é o homem que Deus enviou. Mas passou o tempo, ele percebeu que Jesus, ele era muito diferente, né? Então, aquilo mexeu com ele e ele mandou alguns discípulos perguntarem, você é aquele que realmente Deus havia prometido ou devemos esperar algum outro? Ou seja, até João Batista se assustou. E por que eu citei o exemplo de João Batista? Porque João Batista também não era um religioso. João Batista não era um homem qualquer. Ele era um homem que, se a gente olhasse para ele também, a gente iria se assustar muito. João Batista foi um homem que veio de família religiosa, né? Os seus pais serviam no templo, mas ele decidiu abandonar o templo e ele foi para o deserto para pregar. Então João Batista, ele não usava uma roupa qualquer. A Bíblia diz que ele vestia pele de camelo. Então imagina essa roupa, né, irmãos? Outra coisa, João Batista, ele comia gafanhotos, ou seja, ele não comia uma comida normal, era um homem totalmente desprezível para a sociedade. Quem olhasse para ele pensava, coitado. Mas João Batista foi um homem tremendamente usado por Deus, né? E mesmo assim ele duvidou de Jesus. E vamos ver qual foi a resposta de Jesus para João Batista. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia! Glória a Deus! Olha que interessante. Jesus, nesse momento, quando viu o seu primo duvidando dele, em momento algum ele falou, que isso, João? Você está duvidando da minha divindade? E Jesus, momento algum também, ele citou as Escrituras e ele quis provar biblicamente, através das profecias, que ele era realmente o enviado por Deus. Não, sabe o que Jesus fez? Ele citou os pobres daquela época, os necessitados,
aqueles que a sociedade havia desprezado. Aquela era a prova de que Jesus era o enviado de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio realmente trazer libertação aos pobres, aos perdidos desta vida. Jesus veio para trazer coroa ao invés de cinza. Jesus veio para trazer alegria aonde havia muita tristeza. Então Jesus citou, olha, digam a João Batista, vocês estão vendo os cegos enxergando, os aleijados estão andando, os leprosos, que na época eram considerados amaldiçoados, eles estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Aleluia. E ele completa dizendo, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia. Então eu quero te convidar, meu irmão, a partir de hoje, a mudar a sua visão de quem realmente está com Deus. Hoje a gente olha uma pessoa pobre, às vezes uma família mais necessitada, e a gente pensa, coitado, né? Irmãos, às vezes essas pessoas, elas estão mais conectadas com Jesus, elas estão adquirindo riqueza no céu, tá certo? Porque o que importa para Deus não é a riqueza material, não é o lado material que conta, mas é o lado espiritual. E Jesus disse, eu vou ler aqui para você, Mateus capítulo 5, o versículo 3. Jesus ele mostrou que o que importa para Deus são as coisas eternas, porque a Bíblia diz, as coisas que você está vendo são passageiras, as coisas que você não vê são eternas. Amém? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Então aqui Jesus mostrou que bem-aventurado, ou seja, muito feliz é aquele que é pobre em espírito, não o pobre material, tá certo? Então a questão material para Deus não importa nada. Tem muito rico aí que ama a Deus de todo o coração e tem muito pobre que é orgulhoso, que não é humilde, simples, tá certo? Então Deus está de olho no seu coração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você se considera pobre em espírito, ou seja, se você na vida espiritual, na questão espiritual, você reconhece que precisa muito da misericórdia de Deus, que você é pobre, você não tem como se salvar, você não tem como ser abençoado se não for pela misericórdia e a graça de Deus. Se você é essa pessoa, você então merece o reino dos céus, sabe? Se você entregar sua vida para Jesus, se você se tornar essa pessoa que a cada dia se humilha, que você reconhece a sua miséria espiritual, você então está apto para receber o reino de Deus. Amém? Então, como eu disse, não importa a sua condição financeira, o que importa é a sua condição espiritual. Como você é diante de Deus. Você pode ser como os religiosos, que diante das pessoas, todos falavam, nossa, que homem de Deus, que pessoa abençoada. Mas diante de Deus, eles não tinham crédito nenhum. Eles não tinham vida com Deus. Amém? Então, se você, talvez diante das pessoas, as pessoas também olharem para você e pensarem, nossa, aquela pessoa é pecadora, não tem solução para ela. Talvez aos olhos de Deus, você está sendo aceito. Amém? E que isso possa transbordar em boas obras, que a sua fé não seja morta, mas que ela redunde em um ótimo testemunho, como nós começamos nessa mensagem, que você seja uma carta viva de Jesus. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, e eu gostaria muito que você fizesse uma oração de coração. Eu sei que você talvez está vendo aí no celular, no seu computador, e às vezes tem pessoas em volta, é difícil concentrar. Mas eu gostaria que você, por um momento da sua vida, você abaixasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos e entregasse a sua vida para Jesus. E clamasse, Jesus, entra na minha vida. Eu reconheço, eu sou pobre espiritualmente. Eu preciso da tua misericórdia, da tua graça. Senão eu não tenho salvação, eu não tenho como mudar de vida, eu não tenho como sobreviver neste mundo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra, que estão me acompanhando até agora. Eu te peço, Jesus, tem misericórdia. Jesus, quantos de nós agora estamos com uma vida turbulenta, Pai? Só tristeza, só briga, só discussão, só angústia, só depressão. Jesus, não foi isso que o Senhor veio fazer, Jesus. O Senhor veio para nos mudar, para transformar a nossa realidade. O Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e abundância. E por isso eu te peço, Jesus, derrama da tua vida
Sopra, Espírito Santo, sobre a vida de cada pessoa nesse momento. Oh, Pai, que esta unção venha entrar na vida de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra, Jesus. Eu não tenho poder, Jesus, eu não sou milagreiro, eu não tenho poder nenhum, mas o Senhor tem, Jesus. Jesus, assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, muda a vida dessa senhora, muda a vida dessa criança, desse jovem, desse homem, Pai, que tem vivido uma vida escravizada pelo pecado, Pai. Uma vida, Pai, no qual não tem dado um bom testemunho, Pai. Essa pessoa tem, na verdade, sujado a imagem do Evangelho, mas Jesus muda a história dela, Senhor. Tira, Pai, as palavras negativas, os palavrões, Pai, que essa pessoa tem falado. Tira isso da vida dela, que ela venha a partir de hoje, Senhor, gerar os frutos do Espírito, que a partir de hoje ela venha dar bons frutos. Jesus, aquilo que para ela até hoje era impossível, torna possível, Jesus. Faz o impossível na vida dela e que a partir de hoje ela venha se esforçar para ser uma carta que demonstra que Jesus tem transformado a vida dela. Em nome do Senhor Jesus eu te peço que as pessoas ao redor venham perceber a mudança. Aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais. Jesus, muda a nossa história e que a gente não tenha vergonha, porque o Senhor mesmo disse: bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa do Senhor. Que a gente não venha ter vergonha, meu Pai, de demonstrar amor pelos perdidos, pelos pobres, pelos fracos, pelos necessitados. Que a gente não venha ter vergonha de abraçar aquela pessoa que ninguém quer abraçar. Que a gente não venha ter vergonha, Jesus, de demonstrar amor, atenção àqueles que ninguém quer ouvir. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, dá-nos o coração de Jesus, que era humilde, que era simples e que amava os pecadores. Que a gente, meu Pai, não venha mais julgar aos outros. E nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós apontamos o dedo e que não olhamos para a nossa própria falha. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, eu poderia ficar aqui muito tempo falando do amor de Deus, da graça de Deus, porque eu olho para a minha vida e eu percebo que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Eu estou aqui, não tenho mérito nenhum, nem tenho o propósito nenhum de ficar me exaltando, porque eu sei quem eu sou. E se eu sou alguma coisa hoje, é por Cristo, é pelo que Ele fez na minha vida. Deus me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou do monturo de lixo, que é o que diz a Bíblia, e Ele tem me colocado no lugar de honra. E que nesse lugar eu venha te servir, eu quero lavar os seus pés, eu quero a cada dia te ensinar do amor, da graça de Deus. Então tome muito cuidado com a imagem de Deus que você tem transmitido. Que não seja uma imagem de um Deus que só quer condenar. Porque o próprio Jesus falou: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E você alcança muito mais as pessoas sem você trazer condenação. Mas quando você traz compaixão, aí sim as pessoas percebem que Jesus é bom, que Jesus pode mudar a vida delas também. Amém? Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe essa mensagem, tá bom? Eu vou deixar o link também aqui das redes sociais do Davi e que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Deus abençoe, um grande abraço. Aleluia.